Muito boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Dependendo do dia e do horário do dia que vai ser veiculada a palestra e do dia em que nós formos assisti-la. Então sejam todos muito bem-vindos à palestra. Vamos nesse momento agradecendo a Deus pela nossa reunião. Vamos convidando todos os nossos irmãos. Vamos convidando Jesus Cristo a fazer parte desse momento no nosso lar, desse momento na nossa consciência. Que Jesus se faça presente e permaneça nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, hoje e sempre. Abençoa, Senhor Jesus, a família de todos nós e ser presente conosco nesse momento, permanecendo hoje e sempre. Que assim seja. Então, o convite pela União Espírita das Casas Espíritas, né, a USE, foi de nós trabalharmos então o céu e o inferno. Esse livro que traz grandes conhecimentos para nós. O tema que ficou sob nossa responsabilidade, sob a responsabilidade da casa aqui de Embu das Artes, a Associação Espírita Seara de Jesus, foi falarmos do capítulo 4, o Inferno. Então, nós vamos usar esse livro, eu trago outra capa, né, para conhecimento de todos, eu trago outra capa do Céu e Inferno. Nós vamos trabalhar um pouquinho, então, esse capítulo 4. Vamos ver então o que ele fala, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho do que o livro fala, pinceladas. Quem tiver o interesse para ler esse capítulo 4 desse livro, interessante, é sempre bom para o nosso conhecimento, né? Então, fica aqui o livro e o capítulo 4. Começando, eu trago essa foto porque é a imagem que muitas vezes quando a gente pergunta, né, quando nós perguntamos para uma outra pessoa ou quando nós perguntamos para nós mesmos o que é o inferno para nós, o que é esse lugar, esse ambiente, essa situação, esse momento, esse sentimento. Geralmente nós associamos a uma cena como essa, um lugar de fogo, de calor, um lugar de destruição, um lugar que não representa vida para nós, então um lugar de sofrimento. Vamos compreender um pouquinho mais, porque como irmãos, e de acordo com a doutrina espírita que nós escolhemos estudar, ser trabalhador, ser frequentador, saber um pouco mais desta doutrina que nos esclarece e, portanto, nos liberta, nós vamos trazer aqui alguns itens que estão nesse livro, mas também vamos trazer ao final o que é que essa palavra, inferno, representa para a doutrina espírita, tá bom? Então é uma construção e é uma transformação, porque nós, seres humanos, estamos no centro de tudo isso. Olha, a foto até traz aí, tem um irmãozinho aí representado na foto. Então nós é que nos colocamos nessa situação e nesse lugar. Então nós somos o ponto principal. Como sempre, né? Como sempre. Vamos lá. Aqui ele vai trazer, então, um dos primeiros subitens desse capítulo 4. E ele vai falar, então, da intuição das penas futuras. Por que ele fala das penas futuras? Porque tanto nós temos de ideia em nós, como nós vamos verificar aqui que essa ideia já foi passada de muito tempo para nós,
Que ideia? De que ideia você está falando, Juliana? Das penas, do sofrimento, dessa situação de inferno da qual nós muitas vezes nos achamos, tá bom? Então, ele está trazendo aqui nessa abertura, né, do capítulo 4, essa questão, essa intuição das penas. E aí ele começa dizendo então, em todos os tempos, passado remoto, passado um pouco mais para frente e os dias de hoje, em todos os tempos, o homem acreditou, ele acreditou por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que se tivesse feito neste mundo. Então, o que ele está trazendo aqui? Que o homem, em todos os tempos da sua caminhada, em todos os lugares onde ele entendeu necessário para ele nascer, então pertencente a um povo ou pertencente a um outro povo, pertencente a um país ou pertencente a uma família, onde o homem se achou crescido ou reencarnado, ele acredita por intuição que essa vida futura tinha a ver com o sucesso feliz, portanto, ou insucesso e, portanto, a infelicidade neste mundo aqui. Então, o que ele fala para nós? O quanto material nós ainda somos apegados às coisas materiais, né? Só que não são as coisas materiais, uma bolsa, um sapato, não é só isso, é o conhecimento das coisas materiais. A gente vai nos próximos slides evoluindo na ideia, trazendo ideias novas, né, de acordo com o livro, e nós vamos percebendo que pela nossa pouca maturidade, então pelo nosso ainda apego como ser material, né, ligado à matéria, vivendo o mundo material, usando muito dos nossos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, a visão, o paladar, a audição, o olfato, a gente usando desses sentidos, a gente liga muito eles ao material e esquece de usar o espiritual, que na verdade ele é a nossa verdadeira vida. É nesse sentido aqui que essa introdução está nos levando a desenvolver o nosso raciocínio sobre o tema de hoje. Então, no começo dos tempos e em todos os tempos, ele acreditava então que a felicidade e a infelicidade era do bem e do mal que ele houvesse praticado no mundo. Mas a ideia que ele fez a respeito, olha aí, mas a ideia que ele fez a respeito dessa infelicidade, dessa felicidade, estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral, da sua moralidade. Moralidade tem a ver com a parte espiritual, com o seu caráter, com o seu ser, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua forma de viver. Então, quando eu falei lá do material, bolsa, sapato, eu falei que não era disso que eu estava falando. É com relação ao seu senso moral e às noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal, tá bom? Então, ainda assim, o senso moral do homem ao longo dos tempos e do passado até os dias de hoje, sim, o passado muito mais do que hoje, mas ainda nós estamos nos desligando da materialidade, desse senso moral que vai se refinando, que vai evoluindo de acordo com as nossas atitudes, as nossas vivências, de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Não podemos esquecer que na nossa consciência está gravada a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Se alguém tiver curiosidade para olhar,
Está lá, questão 621, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência, na consciência. Mas a nossa consciência, ela vai despertando de acordo com a nossa vivência, de acordo com o livre-arbítrio que todos nós somos dotados. E a cada vez que a gente progride, que nós progredimos nas escolhas que fazemos, nós vamos ampliando o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então, essa ideia que ele fez a respeito do bem e do mal, ele estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções mais ou menos justas do que possuía do bem e do mal. Então, portanto, as penas e as recompensas, o que eu ia sofrer de pena pelo mal que eu tivesse feito e as recompensas pelo bem que eu tivesse feito, eles são reflexos, eles são a resposta dos instintos que nele, no ser humano, no homem e na mulher, predominavam. Percebe, então, quando eu falei que nós éramos materiais demais ainda? E a exemplo disso, eu vou trazer aqui uma parte do próprio livro do Céu e Inferno, que ele começa na introdução desse capítulo 4, dizendo: em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tivesse feito neste mundo. Ok, foi o slide que nós já apresentamos. Mas essa ideia que ele fez a respeito estava em relação ao seu desenvolvimento do senso moral e, portanto, foi assim, com essas penas e essas recompensas, foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à sua bravura. Vamos ver o próximo slide que nós vamos compreender isso. Então, as penas e as recompensas são os reflexos dos instintos que nele predominavam. Trago essa imagem. E aí o capítulo fala, os povos caçadores, como um exemplo dessa imagem, os povos caçadores acreditavam na suprema felicidade, na abundância da caça que conseguiam conquistar. Tá vendo como a gente era muito material naquele tempo? Né? Ainda somos, mas muito menos do que naquele tempo. Mas percebe? Então, ele vai dar outros exemplos. Os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade, enquanto, portanto, dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Lembra que eu disse que a parte espiritual é o que nós somos. Nós somos espíritos que estamos reencarnados em um corpo de matéria, em um corpo de carne, e estamos aproveitando a nossa reencarnação, que foi concessão de Deus, mais o nosso plano reencarnatório, para estarmos aqui e vivenciarmos situações, sejam expiações ou provas, mas para vivenciarmos situações, colocando os pingos nos is, ajustando os nossos erros e aprendendo situações novas e crescendo com todas essas situações. A questão aqui é a solução, a ação que nós vamos tomar para todas as situações na nossa vida, se positiva ou se negativa. E o texto está dizendo para nós que elas têm muito a ver com o nosso entendimento sobre as coisas. Então, pois bem, já falei, né, que enquanto ele é dominado pela matéria, ele só pode compreender imperfeitamente sobre as coisas da espiritualidade. Então, portanto, ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Sim, por isso aquela imagem do fogo, tá bom? E nesse capítulo aqui que vai falar do inferno, ele vai trazer então, no próximo capítulo, ele vai falar sobre o inferno cristão que imita o inferno pagão. Quem são os povos pagãos? Os povos pagãos são aqueles irmãos que acreditavam
múltipla existência dos deuses, tá bom? Então ele acreditava não num Deus único. O cristão, ele acredita em Deus, Deus único. Os povos pagãos, eles acreditam nos múltiplos deuses, tá bom? Então em mais de um Deus. E tem diferença entre o inferno para o cristão e o pagão, porque é um dos outros subitens desse capítulo, o inferno, sobre esse livro aqui. Nós vamos dar uma pincelada, conforme a gente já falou antes, né, por causa do tempo que nós temos, mas fica para nós de estudo e de conhecimento para engrandecer, né, para dilatar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para que a gente se desenvolva, que é para isso que nós estamos aqui, nos desenvolver. Então, como sendo um homem ainda ligado à materialidade, né, os povos primitivos ou os povos no começo da história do mundo, as penas e os gozos futuros tem mais um quadro material do que espiritual. Por isso, aquela imagem de sofrimento daquele irmão andando naquela cidade pegando fogo, vazia, inóspita. Então, é nesse sentido aqui que ele está trazendo esse slide. É assim que ao lado da bem-aventurança contemplativa, que bem-aventurança contemplativa? Aquela do bem. E aí ele vê um planeta bonito, com arco-íris, com pássaros, com cantos, tudo colorido. O homem também idealizava que se ele fizesse o bem, ele teria direito a viver eternamente nessa bem-aventurança aí, nesse mundo feliz, né? Nós já vimos lá nos slides anteriores o lado positivo e as felicidades do bem que tivesse feito durante aquela vida material. Então, é assim que ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas, tá bom? Então, o capítulo aqui, meus queridos, o inferno cristão imita o inferno pagão, e os outros subitens desse capítulo, quadro do inferno pagão, os limbos, e aí depois ele vai falar, acredito que seja o último subitem, o quadro do inferno cristão. Isso mesmo, é a última coisa que vai falar, são os subitens desse capítulo, o inferno. O que importa, meus queridos, é que o que a gente vai falar aqui é que ele coloca o inferno como torturas físicas, tanto o inferno cristão quanto o inferno pagão. E aí, então, só que tem algumas diferenças, né, entre um e outro. Então, a gente já viu aqui que a tortura é a representação do inferno. A tortura física é a representação do inferno, tanto para um povo quanto para outro, quanto para todos os povos que vieram antes aí ao longo da evolução da história. Só que ele fala uma parte aqui, num e no outro, né? Tanto, se bem que vai ter isso no slide, os próximos slides, mas tanto no inferno cristão quanto no inferno pagão, eles trazem realmente um sofrimento material, só que com a diferença que no inferno pagão eles são semelhantes em muitas coisas, eles são semelhantes, porém eles falam que o inferno pagão ele é representado de uma forma mais sofrida, como caldeirões fervendo, é uma pena assim que você fica fervendo eternamente. Já o inferno pagão, ele é também composto de sofrimento, só que eles falam aqui numa determinada hora que o inferno, eu vou achar aqui a parte que eu risquei, mas eles falam que o inferno cristão, ele é infinitamente mais sofrido que o pagão. Então, independente de uma coisa ou outra, meus queridos, quando vocês lerem esse capítulo aqui, eu vou dar só um exemplo. Se no inferno pagão eles tinham o seu tonel das Doneides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais, falando de algumas ferramentas que eram
exemplos de tortura, de sofrimento para os irmãos que viviam ou tinham cometido erros. Isso para o inferno segundo os pagãos. Os cristãos, eles conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que o inferno cristão, ele acaba trazendo uma visão muito mais sofrida do que o outro inferno pagão. Com caldeiras ferventes, conforme eu tinha dito para vocês. Cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados. Então, a gente percebe que é um pouco pesado, né? Tanto o pagão quanto o cristão é um pouco pesado. Mas isso, lembrando, nós estamos falando lá do passado, e a gente tem que, aos poucos, começar a desconstituir essa nossa visão, tá bom? E no final nós vamos trazer aí a visão do inferno da doutrina espírita. A semelhança dos pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satanás, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio de que havia recebido, mas sem praticar maldades. Ele retinha nesse império os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal pelo prazer de os submeter ao sofrimento. Então, é um texto que vale a pena ser lido para conhecimento geral. O que importa é que eles vão trazer textos interessantes aqui, mas que eles vão girar em cima da forma e do sentimento, porque vai ter uma parte aqui que um irmão que reencarnou, ele conta como é que ele era em vida, então totalmente vivendo a vida material e o sofrimento que ele enfrentou quando perdeu a vida material, quando passou para o lado espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Todos nós que frequentamos e estudamos a doutrina espírita, bem sabemos disso. Então ele vai trazer esses exemplos aqui e vai trazer esse diálogo, né, desse irmão e dando continuidade. Da mesma forma, o quadro dessas torturas físicas, ele se compôs dos castigos da vida futura. Da mesma forma, o quadro que compôs dos castigos da vida futura, ele é reflexo das maldades humanas. Então percebe como a gente era bem material? A gente associava aí não as questões para o lado espiritual e sempre para a materialidade, um caldeirão fervendo, sofrimento. No inferno pagão, aquelas torturas que eu já falei aqui, são torturas físicas, né? São torturas individuais e físicas. Então, esses castigos, eles são reflexos das maldades que existiam em nós como seres encarnados. Era dessa forma que a gente via, porque a gente tinha aquele conhecimento passado, que a infelicidade que eu enfrento é da maldade que eu faço em vida material. Então ele entende que as torturas também tinham essa visão material das coisas. Então aquela roda de Ixion e aquele caldeirão de Donaides e o caldeirão no inferno cristão, ele incorpora então materialmente falando, né, ao ser humano ali no meio dessas maldades todas. O inferno cristão imita o pagão. Então essa frase eu já trouxe, mas vamos lá. Num e no outro, então tanto no inferno cristão quanto no inferno pagão, o fogo material é o elemento básico das torturas. Por que isso? Porque ele simboliza os mais cruéis sofrimentos. Por isso que tanto para o inferno cristão quanto para o pagão, o fogo queimando, uma cidade no fogo, um caldeirão, mesmo se for no inferno pagão, também através do sofrimento, o fogo tem a ver com todo tipo de sofrimento, tanto para um povo quanto para outro povo, tá bom? Mas por quê? Então o fogo material é o elemento básico das torturas, porque ele simboliza o sofrimento pior,
o homem não podendo mostrar, então o homem não conseguindo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo mais cruel da tortura que simboliza a ação mais enérgica. Então o fogo foi o símbolo escolhido para representar esse inferno que queima, que arde. E aí nesse capítulo aqui vocês vão acompanhar que é eterno e que as pessoas são levadas a esse sofrimento eternamente, né? E já começando a entrar aí na desconstrução dessa visão, ela vai contra um Deus de amor, não é isso? Ela vai contra um Deus de amor. Então, como é que Deus, que permite que a gente seja feliz e que nos ama infinitamente, Ele vai permitir que você, criatura divina, que Ele criou com amor e com carinho, Ele vai permitir que você sofra eternamente? Então, não. Então, nós estamos desconstituindo essa linguagem, tá bom? Esse conhecimento, esse entendimento sobre a questão do inferno. Remonta, portanto, essa questão do fogo, né? Essa questão do fogo, ela remonta, não é só de agora, ela remonta à alta antiguidade. Então, nós já vimos aí, desde o começo do capítulo, desse capítulo 4, nós já vemos que desde o começo dos nossos antepassados, dos povos primitivos, essa questão do fogo, a gente vem trazendo a mesma situação, né? As religiões falam algumas vezes, né? A gente fala, vai queimar no mármore do inferno, essas questões aí. Então a gente ainda traz esse entendimento, né? A gente ainda fala isso quando a gente tem raiva de alguém. Ah, mas eu quero que queime. A gente ainda traz essas expressões nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. E é isso que não pode mais, Ele está dizendo, então, que nós continuamos a replicar essa ideia e nós temos que ir, em menor escala, desconstituindo isso de nós. Ele está dizendo, então, que os povos modernos herdaram dos povos antigos, tá bom? E aí ele vai trazer como exemplo, é por isso também que em sua linguagem figurada, representativa, disse o fogo das paixões, queimar-se de amor, tá bom? A gente usa essas expressões, muitas letras de música trazem essas expressões aí, o fogo das paixões, queimar-se de amor, estou ardendo de saudade. Essa resposta aqui está na questão 974 do Livro dos Espíritos, livro que eu trago a capa para conhecimento de todos. Questão 974, que vai falar das penas e dos gozos, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Porém, agora trago o inferno segundo a doutrina espírita. Então, esse livro de Leon Denis, que chama Depois da Morte, lá na parte 1 desse livro, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, que o inferno não é outra coisa senão o remorso e a ausência do amor. Olha como a doutrina espírita vem trazendo para nós a questão do inferno. Será que o inferno existe mesmo para o espírita? E se existe, de que forma que ele é representado? O que quer dizer o inferno? Nós vamos avançando e vai ser trazido aí nos próximos slides. Então ele diz nesse livro que o inferno não é outra coisa senão o remorso e a nossa escolha pela ausência do amor na solução das nossas questões. Nesse outro livro, Palavras de Emmanuel, trago a capa do livro aí, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Mensagens de Emmanuel. Ele fala, é o próprio Espírito que inventa
o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então ele já diz para nós que o inferno está em nós. Olha que importante. Esquece aquela imagem trazida pelo inferno dos pagãos e pelo inferno dos cristãos ou dos povos antigos, porque o inferno não é um lugar onde nós vamos ficar queimando a vida inteira, não. Mas, se assim nós quisermos, assim será. Depende de nós, porque é o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Nesse outro livro, Párias de Redenção, livro de Divaldo Pereira Franco, lá no livro, na parte 2 do livro, no capítulo 3, está lá marcado: o inferno é a construção nossa, a nossa construção, e vive conosco enquanto perseverarmos no desrespeito do código divino do amor. Olha que importante isso. Então, enquanto nós fizermos as nossas escolhas contrárias, desrespeitando, fugindo da lei de amor, da lei de Deus trazida por Jesus, nós vamos construir com as nossas atitudes erradas, nós vamos construir esse inferno que vai viver conosco. Então, nós vamos nos colocar naquele ambiente, nós vamos nos projetar para aquele ambiente. Onde está esse ambiente difícil, que queima, de sofrimento? Aqui. E quando nasce na minha mente, se eu agir na maldade, é aqui que eu vou ficar vivendo em pensamento, eu já estou ardendo aqui viva. Então eu não preciso perder a minha vida para me colocar naquela cena de um lugar escuro, queimando, onde apareceu ali naquele primeiro slide. É construção nossa viver nesse inferno. Por quê? Porque nós perseveramos em desrespeitar o código divino do amor, que, em outras palavras, nada mais é do que desrespeitarmos a lei de Deus. Onde está gravada a lei de Deus, meus queridos irmãos? Na nossa consciência, Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Deus marcou a sua lei na nossa consciência, porque sabia que, estando aqui encarnado nesse planeta, com muitas coisas, muitas tentações, nós nos deixaríamos cegar pelos nossos sentidos, que são materiais. Os nossos olhos veem e a gente quer procurar aquilo que a gente se agrada, que acalma o nosso corpo, sacia as nossas vontades, os nossos desejos. Nós ainda estamos aprendendo a nos desapegar da materialidade. Pois bem, então, nesse outro livro, Páginas de Espiritismo Cristão, que é de Rodolfo Caligares, ele fala que inferno é tal qual o céu, como um estado de consciência. Tudo está aqui. Já ouviram falar na frase? A nossa mente mente? Ela mente toda hora. Por quê? Porque assim eu quero. Eu faço as coisas que agradam a mim, não aquilo que eu preciso fazer. Eu não cumpro a lei de Deus, eu faço baseado nos meus desejos, nas minhas vontades. E aí a gente vai saindo do trilho, a gente vai quebrando a cabeça, vai batendo a cabeça por aí. E vai errando, e quando nós erramos, nós vamos sofrendo, e vai ficando tudo marcado na nossa consciência, que depois nos cobra, e não precisa passar pelo desencarne para a nossa consciência nos cobrar, porque ela já nos cobra agora. Por isso que as pessoas muitas vezes vivem perturbadas, vivem aflitas, vivem com depressão, vivem com problemas. Elas precisam de ajuda e nós precisamos auxiliar a todos. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, porque nós seremos ferramenta de ajuda do próximo.
E aqueles que sofrem esses problemas, acalmem-se, acalmem-se. Busquemos Jesus e busquemos o conhecimento. Busquemos o conhecimento. Deus é bom, misericordioso e a todos os instantes Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos os nossos pensamentos e escolhermos o caminho da sua lei, da lei de Deus. O livro O Céu e o Inferno, que é o livro que está sendo usado, ele também vai trazer essa questão do inferno. Ele diz que o inferno permanece apenas como figura simbólica dos grandes sofrimentos que parecem não ter fim. Então, ele é simplesmente uma figura dos sofrimentos que parecem não ter fim. Quem é que dá fim a esse sofrimento que nós enfrentamos? Nós mesmos. Quando a gente fala, chega, não quero mais, eu estou indo para o caminho errado e a minha consciência está me alertando disso, cabe a mim, né? Cabe a que eu escolha o caminho que eu vou seguir daqui para frente. Eu posso mudar a rota a todo instante. E se não tiver boa a rota nova que eu escolhi, muda novamente. E muda quantas vezes for necessária. O Cristo se serviu da palavra inferno, que estava em uso na época, naquele termo se usava, né, a palavra inferno, e ele usou dessa palavra como um termo genérico, um termo amplo, genérico. Não queria dizer algo determinado, era genérico, para designar todas as modalidades das penas futuras, tá bom? Tá aí nessa parte 1, capítulo 5, itens 9 e 10, estão essas duas frases aí do livro O Céu e o Inferno, que é o livro que está sendo homenageado nessa semana. Portanto, o que eu trago aqui é de acordo com o Livro dos Espíritos, nessa questão aí 1009, meus queridos irmãos. Eu gostaria muito de ler para vocês o entendimento de espíritos de alta hierarquia com relação à resposta dessa questão aqui, 1009. A questão 1009, ela fala o seguinte: segundo esse entendimento das penas eternas, né, a duração desse sofrimento, se é eterno ou não é, depois, espíritos de alta hierarquia, eles vêm dando o conhecimento deles com relação a isso. Então, na questão 1009, ele traz, segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade. Então Kardec perguntou para os irmãos se as penas elas não seriam, se não eternas, para serem sofridas. E aí então a gente vai buscar a resposta desse irmão, Lamennais. Olha o que ele vai dizer, meus queridos. Guerras de palavras, guerras de palavras. Lembra que eu falei que só são palavras? O inferno é só uma situação genérica? É um lugar genérico que você se projeta porque o seu pensamento fica te culpando pelos teus atos ruins? Então eles pegam, Lamennais, ele fala, guerras de palavras, não fizestes verter bastante sangue? É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Ele está chamando nossa atenção. Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não entendiam como vós, porque naquela época nós éramos diferentes, nós éramos materiais, nosso conhecimento não era igual ao de hoje. Hoje nós somos mais inteligentes do que no passado. Hoje, então, nós temos a condição de não entender como do passado. Nós estamos, então, reconstruindo essa nova visão de inferno, levando em consideração o bem e o mal que eu tiver feito na minha vida. Mas a pena jamais será eterna, só será se assim eu quiser e impuser a mim esse sofrimento eterno. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal, percebe? Se eu for eternamente mal, eu vou continuar sofrendo o meu castigo. Sim, tanto que o mal existia entre os homens
os castigos subsistirão. Então, enquanto eu escolher permanecer no mal, o castigo que eu mesma vou me impor, ele vai permanecer, ele vai continuar subsistindo, tá bom? E depois ele fala outras coisas muito interessantes que vale a pena nós compreendermos. Então, é a resposta de Lamennais, esse irmão, né, nessa questão 1009, para ficar aí, para nós podermos estudar. Ainda assim, olha lá, Livro dos Espíritos, né, a capa do livro que eu tirei, essa questão 1009. E aí na questão 1006 também do Livro dos Espíritos, o que ele vai trazer para nós de conhecimento, meus queridos, que é de suma importância. A questão 1006 fala o seguinte: a duração dos sofrimentos do Espírito pode ser eterna? Vamos voltar a falar nessa questão. Ela pode ser eterna? Sem dúvida que pode. Sem dúvida que pode, nós já vimos que pode. Se for eternamente mal. Depende de você. Quer dizer, se não deva jamais se arrepender e se melhorar. Depende de você, depende de nós. Então, se você se arrepender e se melhorar, acaba o mal, acaba o sofrimento. Se ele não fizer isso, se ele escolher não se arrepender e não se melhorar, ele sofrerá eternamente. A lei que rege a duração das penas é sábia e benevolente. Lembra daquela lei de Deus? Ela é sábia e benevolente, visto que subordina essa duração das penas aos esforços do espírito, ao esforço em me arrepender e me melhorar. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Tá bom? Eu não falei que está tudo em você? Está tudo em nós? Depende das nossas escolhas e se a gente vai se arrepender e se melhorar e vai mudar de atitude. Lembra que Jesus falou? Larga a sua cruz e segue-me, um novo homem, da nova criatura, que também Jesus falou. É disso. Larga a criatura velha com os pensamentos velhos, com a maldade, com a raiva, com o rancor, com a vingança e se transforma numa criatura nova, com atitudes e pensamentos e palavras condizentes da lei de Deus, que é amor puro. Isso está, então, nesse capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, é também a resposta da questão 1006 do Livro dos Espíritos. Tá? Trago o livro aí também. E para nós terminarmos, eu vou trazer então o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas. Então tem uma série de preces que servem de base para nós em várias situações. E tem, na questão 75, tem a prece pelos espíritos endurecidos. Olha o que ele fala, eu coloquei aqui o começo do dizer aqui do irmão, né? Mas olha o que ele fala. Quando tiverdes dado um passo no caminho do bem, então quando você já entendeu que é do bem que você tem que viver, ele vai falar o seguinte: quando tiverdes dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Só começa, só faz. Você vai gostar tanto de fazer o bem que você vai continuar fazendo o bem, né? O bem gera o bem, o bem gera o bem. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdestes da sua felicidade, por tua própria culpa, por tua própria culpa. Tudo está em você. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais que seriam para ti um inferno, se tivessem de durar eternamente. Depende de você mudar essa situação. Tens duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofrerdes muitíssimo, mais do que até agora, e a outra é de serdes feliz como os bons espíritos que estão ao seu redor. A primeira é inevitável, se persistires na sua obstinação em praticar o mal. Porém, para a segunda, que é de ser feliz com os bons espíritos, basta um simples esforço da sua vontade, com esforço e perseverança,
que te afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdeste. Então, portanto, eu trouxe aqui o que a doutrina espírita fala. Não é mais caldeirão de fogo, não é mais sofrimento eterno, não é queimar no fogo eternamente. Será dessa forma se assim você quiser. Se você quiser mudar de atitude, tem um grupo de irmãos de luz que te aguardam para mostrar coisas felizes, para mostrar coisas boas e uma vida de felicidade e de amor que você pratica para o próximo e recebe de volta o bem. Faz o bem e recebe o bem. É isso que a doutrina espírita fala para nós, mudança de atitude e mudança escolhendo ser o bem, porque disso já Jesus, quando esteve há 2025 anos atrás, já nos trouxe essa lei de amor, né? Esse código de conduta. Então, portanto, quando tiverdes dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. É o capítulo que eu acabei de ler aqui da coletânea de preces espíritas. E nesse sentido, então, que nós estejamos não como aquele irmão lá na primeira mensagem, na primeira imagem, mas que estejamos iguais a esse, com os braços elevados, agradecendo a Deus por tudo o que tem, por tudo o que é e que recebeu da vida. E que seja sempre, do começo ao fim, uma vida de felicidade. Eu me despeço então na presença de nosso irmão Jesus Cristo, dando a oportunidade para que todos nós vivamos na sua paz, hoje e sempre. Muito obrigada, graças a Deus.